Então vamos lá? Pega papel e caneta, que essa é uma aula de como focar. É um guia completo sobre foco e presta atenção porque ter foco, foco mesmo, de ficar por horas concentrado numa única tarefa é difícil, exige muito esforço e tem que ter muita atenção porque qualquer detalhezinho que tu errar já diminui teu foco. Então presta atenção e tenta focar nessa aula sobre foco, porque aqui eu selecionei realmente aquilo que mais funcionou. Eu testei várias coisas e deixei só o ouro do que funcionou aqui para você. Então vamos começar? Primeira coisa, vamos entender uma teoria por trás do foco, que é a teoria do limiar de atenção. A teoria do limiar de atenção, que eu estou traduzindo dessa forma, porque na verdade eu só conheço ela pelo inglês, que é attention span, mas em português fica limiar de atenção. É uma teoria de que nós temos uma capacidade limitada de foco, ou seja, de limiar de tempo de atenção definido, ou seja, quanto tempo nós conseguimos nos concentrar em uma única coisa antes de trocar o foco. É isso que fala a teoria do limiar de atenção, que cada pessoa vai ter um tempo limite do quanto ela consegue se concentrar numa tarefa. Ou seja, por exemplo, digamos que eu tenho um tempo limite de 10 minutos, então eu consigo ficar concentrado naquela tarefa por 10 minutos, e aí eu me disperso, perco o foco, perco a atenção, e aí quando eu volto eu consigo ficar mais 10 minutos. Seria mais ou menos isso. E aí digamos que você fica 2 minutos ou 20 minutos. É mais ou menos isso aí. Porém, o legal é que nessa teoria a gente não tem um tempo definido que a gente nasceu com ele e vai morrer com ele. Ou seja, é mudável esse tempo. Porém, a parte negativa é que como ele funciona parecido com um músculo, ou seja, se você treina ele, você vai tendo um limiar de atenção maior e caso você faça o contrário, treine o seu limiar de atenção para ser menor, ele vai ser cada vez menor. E qual que é o problema que mora aí? É as redes sociais. Existem umas outras coisas, como por exemplo, jogos, pornografia, coisas do tipo, que vão reduzindo também o seu limiar de atenção por outros fatores. Os jogos é mais parecido com as redes sociais, mas por outros fatores. Mas as redes sociais é o principal, que é o quê? Você tá ali no Instagram, por exemplo. No Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, qualquer um deles tem um formato de vídeo curto, comprido. No YouTube é Shorts, no Instagram é Reels, no TikTok é o TikTok, e assim vai indo. Você tá ali, tá vendo um vídeo de 30 segundos, 60, 90 segundos. Viu o vídeo, pulei. Informação nova, ou seja, eu prendi a minha atenção por 90 segundos. Tô ali, prendi minha atenção por 90 segundos, pulei pro próximo vídeo, mais 90 segundos. Pulei pro próximo vídeo, mais 90 segundos. Eu vou acostumando o meu cérebro a trocar de informação a cada 90 segundos. Porém, a gente sabe que não é assim. Provavelmente tu vê 2, 3 segundos e pula, 2, 3 segundos e pula, 2, 3 segundos e pula. Se tu fica no vídeo, os vídeos eles são feitos para ter esses booms dopaminérgicos, que começa o vídeo aqui, aí depois troca para uma transição lá, troca para uma transição lá, aparece um negócio na tela, troca a cena, entra um negócio, é um bagulho animado, ele fica se mexendo, a cada meio segundo tu tem alguma coisa nova puxando a tua atenção. Por quê? Pra te prender ali dentro. Essa é a intenção da rede social. Ou pior ainda, quando tá rolando feed assim, ó, um post, a cada 1 segundo tu tá tendo uma informação nova. Tu vai treinando o teu cérebro para ter um limiar de atenção cada vez menor. Ou seja, você está acostumando a sua mente a receber informação nova em muito pouco tempo. E isso é um grande problema, porque, por exemplo, você consegue ficar 1 hora sentado lendo? Provavelmente não. Isso é porque você não treinou o seu limiar de atenção para se adaptar a momentos longos de foco em uma coisa só com poucos estímulos. Você está adaptando o seu cérebro a ficar acostumado com muitos estímulos, a trocar de foco toda hora, e aí você vai tendo um limiar de atenção cada vez menor, e por isso você não consegue focar para ler, para estudar ou para fazer alguma coisa difícil. Isso, inclusive, é uma das coisas que dá base para uma outra teoria que eu vou apresentar em outro vídeo, das horas líquidas e das horas sólidas. Entendemos o limiar de atenção? Então a gente entende que se você for treinando o seu cérebro com o tempo a perder os estímulos, a sair desses estímulos, sair do limiar de atenção treinado para ser curto e treinar o seu limiar de atenção para ser maior, para tu conseguir ficar meia hora, 1 hora concentrado em uma coisa que não é tão estimulante, isso é o que te permite trabalhar, estudar, ler, treinar,
Esse tipo de coisa que qualquer pessoa de sucesso precisa fazer, exige limiar de atenção mais alto, tá? Exige. Então, se você está treinando o seu cérebro para ter um limiar de atenção baixo, você pode treinar ele para ter um limiar de atenção mais alto, tirando o ruim e botando o bom. Ou seja, tirando aquilo que um fracassado que vai passar 10 horas por dia no TikTok e botando aquilo que uma pessoa de sucesso que fica 10 horas trabalhando direto, concentrado, focado. Não sei se 10 horas direto dá, mas você pode ir treinando até o seu limite do seu limiar de atenção. Eu, pelo menos, eu consigo tranquilamente, treinei meu cérebro para isso, ficar 80 minutos focado numa única tarefa sem me distrair. Para mim, isso é possível hoje. Nem sempre eu atinjo o meu limite, mas com as regrinhas certas que eu vou mostrar nesse vídeo de como focar, você vai conseguir atingir um limiar de atenção ali de 80 minutos, 90 minutos, 100 minutos, ou pelo menos 50, 60, que eu acho que é o mais comum e é o necessário para tu já conseguir ter um bom desempenho, tá? Entendemos a teoria do limiar de atenção e o que as redes sociais têm a ver com isso, e aí é claro, jogos muito estimulantes também tem a ver, jogos muito frenéticos tem a ver, séries e filmes muito frenéticos tem a ver, ficar rolando o feed do Instagram e o feed da Netflix não é tão diferente assim. Basicamente qualquer coisa que vai ficar trocando informação, trocando estímulo e tendo muito estímulo toda hora, vai diminuindo cada vez mais o seu limiar de atenção. Consumir informações curtas e rasas vai diminuir o seu limiar de atenção. Twitter, Threads, essas coisas vai diminuir o seu limiar de atenção. E a gente já pode ver que, por exemplo, eliminar os conteúdos curtos já ajuda. Próximo passo, vamos eliminar as redes sociais curtas. TikTok, Twitter, obviamente, mais curto do que um Instagram e um Facebook, que também são, obviamente, mais curtos do que um YouTube, por exemplo. Porque o YouTube tu vai ver vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, e aqui você vai tendo um limiar de atenção um pouco maior. Se você elimina esses conteúdos e passa a ver podcasts que tem 2 horas, 3 horas, você já está treinando um limiar de atenção mais robusto. Daqui a pouco você passa a ler livros. Ler livros é menos estimulante e você consegue ficar 1 hora lendo livros. E obviamente não é só sobre ler livro, estudar e trabalhar. Cara, isso também afeta o relacionamento, porque às vezes tu nem passa muito tempo com as pessoas que tu ama, seja cônjuge, teus amigos, outros familiares, porque logo tu fica entediado rápido, porque teu cérebro está acostumado a ter estímulos e não consegue dedicar muito tempo do teu limiar de atenção a uma única coisa e tem que trocar de informação, fica entediado e tu pega o celular, fica ali rolando o celular. Cara, eu já vi muito isso. Casal, os dois num sofá rolando o celular, rolando o feed. Poxa, família, todo mundo almoçando junto na mesa, tudo celular na mão, rolando feed, vendo vídeo, cada um no seu canto, sem conversar, sem interagir. Isso vai afetar teu sucesso financeiro, porque tu não vai conseguir trabalhar, vai afetar teu status, com certeza, vai afetar teu intelecto, tua autoestima, porque tu não vai parar para estudar, para aprender coisas novas, vai se sentir cada vez mais burro, inferior, para trás, vai afetar tua felicidade, porque vai afetar as tuas relações humanas, e isso é a base da nossa felicidade. Então, vamos lá. Perder esse limiar de atenção baixo e criar um limiar de atenção mais alto através da habilidade de foco é essencial para tu ser uma pessoa de sucesso em qualquer coisa que tu for me falar e feliz. Então, vamos focar nesse guia aqui de criar um limiar de atenção mais alto e aprender a focar. Primeira coisa para a gente criar foco. A primeira coisa vai ser o celular produtivo. Então aqui eu vou começar a entrar em algumas coisas que eu fui aprendendo com o tempo e que eu faço para tornar o meu celular produtivo. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, cria lá o modo noturno para ativar automaticamente das 7 da noite às 7 da manhã. Esse é o horário que tu deveria estar dormindo. Se tu for usar o celular, você deixa no modo noturno, porque o modo noturno, ele vai botar aquele filtro amarelo na tela, que não atrapalha em quase nada, mas reduz a luz azul, reduz o bloqueio da melatonina e tu consegue descansar melhor. Segunda coisa, notificações. Vai lá nas notificações do celular, nas configurações, notificações, clica nos aplicativos e desativa tudo que não for importante. Tudo. Redes sociais, tu desliga as notificações. Notificação de Facebook, de TikTok, de YouTube, de Instagram, de Twitter, de Threads, de, sei lá, Kawaii, Reddit, Discord, não importa. Desliga de tudo. O que eu deixo? Eu deixo as notificações do WhatsApp, algumas ligadas. Quais? No WhatsApp dá para tu configurar lá nas configurações das notificações
ou nas configurações do próprio celular ou nos do WhatsApp, agora eu não lembro, mas tu pode configurar contatos favoritos. Eu configurei meus 5 contatos favoritos, ou seja, 5 pessoas que são importantes para mim, aquelas que eu quero responder rápido, caso tenha um problema, tenha uma emergência ou algo do tipo, e eu vou lá e eu configuro essas pessoas como favoritas, e eu no WhatsApp eu desligo todas as notificações que não são favoritas. Além disso, eu muto as pessoas que não são importantes, as empresas que eu, sei lá, adicionei o contato do frango da esquina, ou da loja ali do lado, da farmácia, não sei. Ali eu vou e muto essas pessoas, principalmente os grupos eu deixo mutados, e o que não é importante, além de mutar, eu deixo arquivado. Ok? Vai diminuindo, a gente vai limpando, reduzindo estímulos. Arquiva todo mundo que não é importante, deixa os menos importantes mutados, o que não der para deixar arquivado. Os status do WhatsApp, muta tudo. Canais, não entra em nenhum. Canais do WhatsApp, status do WhatsApp deixa completamente mutado, tá? De todo mundo, silenciado ali o status do WhatsApp, que aí tu tem que clicar na setinha para ver das pessoas e ainda abrir, vai estar tudo cinza, não vai ter aquela notificação da rodinha verde para tu ver. Então isso aí elimina o máximo que puder. Outra coisa que eu deixo ativo, notificações do banco. Porém, eu entro lá e eu desativo sempre promoções. O resto dos aplicativos eu deixo tudo desligado. É o WhatsApp e o banco. É o que importa. Redes sociais, tira. Joguinhos eu nem tenho mais, tá? Mas redes sociais, tira as notificações todas. De YouTube, de Instagram, de Facebook, TikTok, Twitter e Threads. Tira essas notificações. Nas configurações do celular. Depois de tirar essas notificações, você pode entrar dentro dos próprios aplicativos e nas configurações dos aplicativos para desativar notificações por celular e por e-mail, tá? Você vai lá e tira tudo quanto é notificação que não for importante. Quando tu abrir, tu vai ver, tá bom? Quando tu abrir, tu vai ver. Outra coisa, desliga a opção das notificações aparecerem na tela de bloqueio quando tu não desbloqueou o celular ainda. Na tela de bloqueio eu deixo só o relógio. Se eu quero ver alguma coisa, eu vou desbloquear o celular e vou entrar e olhar qual é a notificação. Tira o som da notificação, tá? Deixa só o vibrar. Deixa só o vibrar da notificação. E além disso, no e-mail, se você tem notificações no e-mail, costuma olhar o e-mail também, vai lá, se desinscreve de tudo que não é importante. Aquilo que é importante, mas está te mandando muito e-mail de marketing comercial, propaganda, vai lá, clica nas opções de mudar as configurações de preferência e tira todos os e-mails comerciais e dá uma limpada. O quanto mais limpo, melhor. Outra coisa que eu faço, eu vou e eu coloco no meu celular o launcher da Microsoft, porque ele, pelo menos, eu não sei se outros fazem isso, mas ele me permite que na minha gaveta de aplicativos, eu não deixo nenhum aplicativo na área de trabalho do celular, na tela inicial. Eu tenho que abrir a gaveta, ou seja, eu arrasto para cima e eu vejo os apps. Mas ali mesmo não tem nenhum, só arrasto para cima e vejo. Eu deixo só um papel de parede com as minhas metas, deixo o relógio, ou seja, o horário, o clima e um atalho para o meu template do Notion, que é onde tem os meus hábitos, minhas finanças, o meu trabalho, meus estudos, tudo organizado ali. Eu deixo um atalho para minha área principal do Notion. Eu deixo só isso e aí eu tenho que puxar a gaveta de apps e aí eu tenho lá a opção de ocultar apps. Eu deixo os apps ocultos, todos que eu uso lá de vez em quando ou uso pouco, ocultos. Eu deixo só o que eu uso no dia a dia. Ou seja, eu reduzi os aplicativos, reduzi as notificações, reduzi o barulho, mudei as minhas preferências das minhas redes sociais, já tá mais limpo o celular. Cara, ter o celular produtivo é um baita diferencial que te transforma em outra pessoa. Outra coisa que eu faço, o jeito de usar as redes sociais. Eu vou falar principalmente aqui do YouTube e do Instagram, porque são os que eu uso. Mas você pode adaptar para as suas redes sociais, as que você usa. No YouTube, por exemplo, no celular, eu vou ter poucos canais que eu sou inscrito. Eu sou inscrito em poucos canais, certo? E sempre que aparece os shorts para mim, eu clico na opção de desabilitar shorts, ok? Eu sou inscrito em no máximo 10 canais, porque aí vai aparecer justamente só o conteúdo que eu gosto e eu não vou ficar sendo bombardeado com muita notificação e coisa e vídeo novo de vários canais. Então eu escolho aqueles principais e sigo poucos. Sou inscrito em poucos canais. No computador eu tenho outras notificações pro YouTube. Eu tenho outras configurações pro YouTube. Eu tenho coisa que desabilita thumbnail, que desabilita comentário, desabilita vídeo recomendado, desabilita link. Eu tenho YouTube Premium, então eu também não tenho anúncio. Tem várias coisas que deixam o meu YouTube mais limpo, mais clean. Eu só tenho o título do vídeo e o resto é em branco, não tem mais nada. É só o título do vídeo para eu clicar
e quando eu assisto é o vídeo e não tem nada ao redor, não tem banner, nome do canal, não tem descrição, não tem comentário, não tem recomendados do lado, não tem anúncio, não tem cardzinho, não tem vídeo no final, não tem nada além do vídeo, tá? Já no Instagram, o que eu faço? Eu sigo poucas pessoas, sigo ali no máximo umas 30 pessoas, eu acho. Quem eu sigo? Eu sigo família e amigos que são realmente muito importantes pra mim, tá? Porque se tu tiver pessoas que tu tá seguindo, que tu vai perder a amizade se parar de seguir, é porque, meu Deus, que pessoa besta, né? Que perde a amizade porque parou de seguir. Não, eu não tô te seguindo, não porque tu não é importante pra mim. Eu não tô te seguindo por causa que eu quero cuidar da minha saúde mental, do meu foco, da minha produtividade, então eu estou deixando as minhas redes sociais mais limpas. Por isso eu sigo poucas pessoas. Então eu sigo ali família, amigos, alguns poucos que são importantes, e a partir disso eu escolhi alguns influencers que são importantes para mim. Qual é o critério? Essa pessoa ensina e fala frequentemente de algo que eu quero aprender? Sim, ok, então eu sigo. Se não, não sigo. É isso, critério final. Ou seja, eu sigo alguns poucos ali de marketing, investimentos, cuidado com o corpo e desenvolvimento pessoal. É pouca coisa. Então eu sigo no máximo ali umas 30 pessoas e eu deixo só 5 stories não silenciados. Ou seja, eu não tenho uma cacetada de stories para ver todos os dias. Não, eu tenho 5 pessoas que eu vejo stories. Os outros eu deixo silenciado. E o que acontece? Quando tu silencia o story, ele fica sem a rodinha colorida, fica cinza, e ele passa pro lado. Tipo, fica lá no cantinho. Então, eu acabo não vendo, porque eu vejo só o que tem a notificação, a rodinha que faz a gente clicar. Ela foi criada para isso. Cara, tem muita inteligência de neurocientista e psicólogo feito para fazer tu se viciar na rede social. Então, vamos tomar cuidado? Então, o que eu faço? Eu sigo poucas pessoas, eu silencio a maioria de quem eu sigo para deixar só aqueles influencers e aqueles stories que realmente me agregam. Eu parei completamente de usar Reels, ou seja, eu não clico lá na aba de Reels para ficar rodando. E eu não clico no explorar, a não ser que eu queira pesquisar alguma coisa. Se eu clico no explorar, eu pesquiso o que eu quero e acabou. Eu não fico rodando explorar. Muito de vez em quando eu rodo o feed, mas eu tô quase pensando até em desinstalar o Instagram para parar de rodar o feed de vez em quando. Quando eu comecei a ter consciência disso, dos problemas que eram ficar muito tempo no celular e as notificações e as redes sociais principalmente, isso já faz uns quase 3 anos, e eu ficava mais ou menos de 4 a 6 horas por dia em redes sociais. Eu não deixei esse cálculo pronto, mas eu vou fazer aqui contigo. Se eu fico 4 horas por dia em redes sociais, em um mês que tem 30 dias, eu vou ter ficado 120 horas nas redes sociais. 4 vezes 30, 120 horas. Em 12 meses, eu vou ter ficado 120 vezes 10, 1.200, mais 120 vezes 2, que dá 240, 1.440 horas. Se eu dividir 1.440 horas por 24 horas, eu vou chegar... Esse eu vou pegar a calculadora para não perder muito tempo, já volto. Ó, 1.440 horas dividido por 24 deu 60, ou seja, 1.440 horas eu passei nas redes sociais, no celular, por ano. Dividido por 24, que é o número de horas no dia, eu sei que eu passei 60, ou seja, 60 dias do meu ano nas redes sociais. Ou seja, 2 meses do meu ano. 2 meses do ano eu fiquei nas redes sociais. Se eu durmo 8 horas por noite e os dias têm 24 horas, eu durmo 1/3 dos dias, ou seja, no ano eu durmo 1/3 dos anos. 1/3 de 12 é 4. 4 meses dormindo e 2 meses nas redes sociais. 6 meses. Metade do ano eu estava acordado, consciente. Metade. Ou seja, em 10 anos eu vou ter vivido 5. Porque de 10 anos, 3 e um pouquinho eu passei dormindo. E mais quase 2 eu passei nas redes sociais. De 10 anos eu vivi 5 por causa das redes sociais. Quando eu acordei para isso, eu vi um vídeo do Jordan Peterson que fez esse cálculo e eu me choquei. Meu Deus, eu tô passando 4 horas por dia em redes sociais. A partir dali eu comecei a estudar e me desenvolver sobre esse assunto e comecei a encontrar estratégias e artimanhas para diminuir o uso. E várias delas foram isso. Seguir menos pessoas, me inscrever em menos canais, desativar as notificações nas redes sociais, me desinscrever dos e-mails, tirar as notificações do celular, deixar só no vibrar, tirar o som, tirar da tela de bloqueio as notificações. Tudo isso parece besta, mas como eu falei lá no começo, cada detalhe melhora ou piora o teu foco. Então, cada uma dessas coisinhas melhora o teu foco, melhora a tua produtividade, te transforma numa pessoa melhor. Um celular de uma pessoa de sucesso é assim.
com pouca notificação, com pouca ou nenhuma rede social, com poucas coisas, poucos estímulos para desenvolver um limiar de atenção maior. Ela não está se deixando cair na Matrix de ter um limiar de atenção baixo. Depois eu fui reduzindo, eu consegui chegar em 2 horas de uso diário de rede social, depois eu passei para 1 hora. Hoje, se eu pegar meu histórico da semana, de várias semanas que se passaram, que vieram, eu devo passar 1 ou 2 horas por semana na rede social. Antes eu passava o dobro disso por dia, ou seja, o tempo que eu gasto hoje no mês em rede social, antes eu em 2 dias passava esse tempo. Então foi uma grande evolução e eu estou me esforçando cada vez mais para diminuir. Compreendido essa parte das notificações e das redes sociais, tem um negócio no iPhone, se eu não me engano, eu acho que no iPhone tem, no Android não tem, que tu pode ter uma configuração que tu nem mesmo o celular não toca, tipo a tela não liga. Essa é outra coisa bem legal, tá? Só porque eu lembrei no meio de quando tu pega o celular assim, ele tá aqui na mesa, ele finge que minha mão é uma mesa. Eu pego o celular e ele já liga a tela, acende a tela, Wake Up, alguma coisa assim nas configurações, que tu pode desativar isso para a tela continuar escura e ela só ligar quando tu aperta o botão de ligar. Mas como eu ia dizendo, no iPhone, isso é outra coisa para tu adicionar nas suas configurações. O iPhone, ele tem uma característica que tu pode deixar até mesmo não perturbe, que ninguém consegue te ligar, e o celular fica bloqueado, ele não toca, ele não vibra nada, ou seja, tu realmente desliga todas as notificações por completo. Porém, se o iPhone identificar que a mesma pessoa te ligou 2 vezes no intervalo de 5 minutos, alguma coisa assim, 15 minutos, alguma coisa do tipo, e ela ligar uma terceira vez, aí ele passa por todos os bloqueios e a tela liga, o telefone toca e vibra, e tu vai conseguir ver mesmo assim. Então, caso seja realmente uma emergência, tu fala para as pessoas que tu se importa, por favor, me ligue 3 vezes em 5 minutos, em 15 minutos, que o celular vai tocar. Ele tá no modo não perturbe, caso seja uma emergência, me ligue 3 vezes. Assim você não fica preocupado, se acontecer uma emergência, vão te chamar, tudo bem? Até porque é meio difícil que você seja a pessoa na qual vão chamar numa emergência. Geralmente é outra pessoa, né? E se tiver uma emergência mesmo e alguém precisar, tu vai saber. As pessoas vão achar um jeito de te avisar e de tu conseguir saber. Então, entendido essa parte, uma outra coisa que tem, também caso tu seja um pouco mais extremo e esteja muito viciado em celular, é que tu pode ir nas configurações, tem do iPhone e tem do Android também. Se tu não souber como fazer, pergunta pro ChatGPT como que faz, porque cada celular tem, o meu celular é tal, eu quero fazer isso. Ele vai te guiar nas configurações para tu conseguir fazer, que é deixar o celular sem cor. Ele tira a cor de todos os aplicativos, de toda a tela e deixa tudo preto e branco cinza. Assim ele perde a cor, ele perde um pouco a graça, parece que tá tudo desligado. Então quando tu pega, tu olha que ele tá sem cor e tu já lembra, epa, eu tô tentando largar o celular. Então, se for no teu caso, se tu não trabalha com o celular, parece extremo, mas não é. Vai lá e usa 1 semana, 2 semanas o celular no modo preto e branco e cinza, que tu vai ver que ele fica menos estimulante, fica mais difícil de tu pegar. Tudo isso são as estratégias que eu encontrei para deixar o meu celular mais produtivo em tempo integral. Agora, quando tu for realmente focar e trabalhar, aí é claro, tu bota no modo avião e é mais simples, porque no modo avião, claro, tu não tem internet, tu não tem dados móveis, então tu não consegue conversar com ninguém, receber ligação nem nada. O celular fica como se tivesse desligado, mas tu pode usar os aplicativos ainda. Ou seja, eu consigo usar câmera, como eu tô usando agora no modo avião. Eu tô usando o celular como câmera e tá no modo avião, eu tô usando um aplicativo que não depende de Wi-Fi para funcionar, que funciona como câmera e capta o microfone ao mesmo tempo. Porque o meu celular, a câmera dele não capta o microfone, sei lá. Mas tu pode usar o celular, pode usar bloco de notas, calculadora. Eu uso um aplicativo que eu gosto muito chamado Obsidian, que ele é como se fosse um super bloco de notas que tu pode fazer um modelo de anotação chamado Zettelkasten, sem precisar entender do que significa Zettelkasten, e ele é bom de organizar as coisas e funciona offline no teu celular, ele armazena tudo no teu celular e é bem legal. Tem para computador também. Então essas coisas tu pode usar no modo avião, beleza? Então, vamos lá. Recapitulando o celular produtivo. Redes sociais, notificações, o monocromático, o modo não perturbe, e se precisar, o modo avião. Essas são as 5 formas de deixar o teu celular produtivo. E essa é a primeira informação para se tornar uma pessoa mais produtiva e focada. Então vamos lá. Se tu quer realmente ter foco, ou seja, desenvolver a habilidade de ficar concentrado por muitas horas ou muito tempo numa mesma tarefa, sem se distrair toda hora, tendo um limiar de atenção alto que te permite fazer tarefas difíceis sem cansar e sem ficar com tédio, então vai aplicando o que eu tô te falando. Pausa o vídeo agora e transforma o teu celular num celular produtivo. Se tu tá muito viciado, o que é muito viciado? Acima de 3 horas por dia no celular. Caso tu não trabalhe com celular. Se tu trabalha com celular,
Aí eu acho que 12 horas, 10 horas vai ser exagero. Talvez 6, 7 horas por dia esteja bom para quem trabalha com celular e 2 horas no máximo para quem não trabalha com celular. Eu acho até que já é muito. Eu diria que 1 hora se tu não trabalha com celular é demais. E se tu trabalha ali umas 5, 6 horas já é o suficiente. Então vamos lá. Se tu tá nesse muito viciado, bota o monocromático, bota o não perturbe e vamos lá. Desativa as notificações, muda as preferências nos e-mails, muda as preferências nas redes sociais, limpa as tuas redes sociais seguindo menos pessoas, mutando todo mundo no WhatsApp, arquivando, silenciando no Instagram, deixando de se inscrever no YouTube e vai desligando as notificações. Tira as notificações da tela inicial. Se tu puder baixar um launcher que te permite deixar os apps ocultos, botar uma gaveta de apps que eles não fiquem na área de trabalho principal. Faz todas as informações que eu dei aqui para deixar o teu celular produtivo antes da gente ir para o próximo. Então, beleza? Fez, né? Claro que fez. Passo 2. Caramba, esse guia vai ficar realmente incrível. Longo, mas incrível. Passo 2 é o ambiente físico. Se tu vai se focar, eu vou usar aqui como exemplo um pouco da minha realidade, que é sentar na mesa, onde tem o computador ou o notebook, e estudar ou trabalhar. Eu trabalho com computador e eu estudo no computador. E eu também me divirto no computador. Hoje eu não jogo mais, mas de vez em quando eu assisto uma série com a minha namorada, saio para comer, alguma coisa assim. Então algumas das minhas diversões ainda são no computador também. Assistir um filme, assistir uma série. Mas eu vou usar aqui como exemplo quem quer estudar ou trabalhar no computador. Se você vai estudar ou trabalhar no computador, para focar, você vai ter que ter um ambiente organizado. Um ambiente físico organizado e limpo. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa vai ser organizar. Ou seja, eu acordo de manhã, eu venho aqui pro escritório e eu olho para a mesa, que provavelmente a minha mulher deixou uma bagunça na noite anterior, porque eu vou dormir antes, e eu tiro a louça, eu recolho roupa que está jogada, eu vou limpando e organizando. Ou seja, eu vou tirando as coisas que eu não vou usar. O que que eu deixo? Eu deixo meus eletrônicos carregando, porque eu tenho várias coisas para carregar. Tenho que carregar o fone de ouvido, o microfone, o relógio, o celular. Eu tenho a ring light aqui, que ela não precisa ficar carregando. Eu tenho um abajur, esse abajur que tá verde aqui do lado. Deixa eu pegar. É que ele muda de cor quando clica, né? Mas isso aqui, ele carrega, tá? Ou seja, ele não tá na tomada, mas ele carrega. Então tem que carregar ele. Vou até deixar desligado aqui do lado. Porque não tá fazendo diferença aquela luz ali. Então eu boto tudo para carregar e deixo em cima da mesa. Eu pego uma garrafinha de água e um copo de água para eu tomar. E eu pego meus cadernos e estojo com materiais. É basicamente isso que fica em cima da minha mesa. Caderno e estojo para escrever, anotar, água para eu tomar, abajur para iluminar, eletrônicos carregando e o computador com o monitor, o teclado e o mouse. É pouca coisa. Eu já vi muita gente que deixa a mesa com louça, com itens que não usa com frequência, com comida e com várias coisas assim que vão acumulando bagunça. Então a primeira coisa, organiza. Depois que eu organizei a mesa, eu vou olhar assim as outras coisas ao redor do escritório, ver se não tem nada jogado pelo chão, se não tem um lixo para tirar, alguma coisa para recolher. Vou organizando, vou eliminando coisas, porque quanto menos coisas no ambiente, menos estímulos, tá? Inclusive esses todos eletrônicos eu nunca carrego todos de uma vez, eu deixo sempre só 2 carregando por vez. E o resto eu deixo guardadinho. Terminou de carregar aqueles, pega outros 2, põe a carregar, guarda, assim vai indo. Então eu deixo poucas coisas na mesa, eu deixo poucas coisas no ambiente ao redor. Então quanto menos coisas tu tiver, mais organizado vai estar o ambiente. Segunda coisa é limpar. Limpar a mesa, limpar o chão, deixar o lugar arejado, aberto, limpo. Se tem que passar um pano, passa. Se tem que aspirar, aspira. Tudo isso vai fazer diferença para se concentrar na hora que estiver trabalhando ou estudando. Então, ok, organizou, limpou. Próxima coisa é eliminar as interrupções humanas. Então, o que tu vai fazer? Se tu mora com alguém, como por exemplo, quando eu quero me concentrar bastante, eu que moro com a minha namorada, eu peço para ela ir para outro cômodo ou ficar em silêncio se ela for ficar no mesmo cômodo, e eu peço que não me chame e não me interrompa, porque eu vou estar concentrado. Então você pede não interrupção. Se você mora com outras pessoas, você pode botar ele na porta. Por favor, não interrompa, estou trabalhando. Ou você vai até a pessoa e avisa, olha só, eu vou estar trabalhando agora, concentrado em um projeto meu. Tu pode, por favor, desse horário até esse horário, não me chamar e não me interromper? A partir desse outro horário, eu vou estar livre para fazer as coisas para você, e tu pode me chamar e eu posso colaborar nas tarefas da casa ou algo do tipo, se for o seu caso de estar em casa
casa, morando com alguém. No escritório, tu pode também pedir, por favor, olha só, eu vou estar concentrado nessa tarefa aqui, desse horário até esse horário. Então, se tiver alguma demanda, por favor, me avisa depois desse horário, ok? Pode ser? Claro, você vai ser desrespeitado nas primeiras vezes, porque as pessoas ainda não acostumaram, mas com o tempo, as pessoas vão acostumando a respeitar isso e te interrompendo menos. A próxima coisa é você pedir por mensagem, para pessoas que podem te chamar por mensagem, vou estar concentrado desse horário até esse horário, por favor, não me interrompa. Com o tempo, essas pessoas vão acostumando e tu pode, inclusive, fazer algo como definir horário. Toda manhã, de segunda a sexta, eu vou estar concentrado aqui, ou só no final de semana eu vou estar concentrado aqui de tarde. Por favor, não me chamem nesses horários, ou algo do tipo. Isso, claro, se tu optar por não botar o celular no modo avião, né? E é basicamente isso que tu faz no ambiente físico para não ser interrompido. Próxima coisa é evitar a interrupção pelos teus próprios pensamentos. Como que eu lido com isso? Com uma outra coisinha que eu não falei que ficava na minha mesa, mas eu deixo também, que é o post-it. Eu deixo um post-it com uma caneta. Para quê? Se vier um pensamento aleatório, meu Deus, ideia, anota. Se vier uma lembrança, meu Deus, tem que fazer tal tarefa, anota. Eu anoto no post-it e grudo no monitor, no cantinho do monitor, embaixo ou em cima. Quando eu tinha aqueles de fitinha, eu grudava do lado e aí ele ficava pro lado, né? Mas agora eu tenho uns que é meio redondinho, eu grudo embaixo do monitor. Você anota porque quando vier um pensamento, meu Deus, lembrei que tinha que fazer aquela coisa. Do nada tu começa a pesquisar sobre aquilo, tu para o que tu tá fazendo para fazer aquilo. Já se tu foi interrompido por um pensamento e anotar ele para fazer depois, tu não vai dispersar vários minutos naquela tarefa que tu lembrou e vai fazer, ou naquela ideia que tu vai começar a elaborar. Tu vai anotar ela para continuar ela depois e rapidamente tu retorna para o que tu estava fazendo. Então isso é uma outra forma de te ajudar a se concentrar naquela tarefa, não sendo interrompido nem por estímulos ao redor, por pessoas perto, por mensagens e pelos teus próprios pensamentos. Isso é o que tu vai fazer para eliminar os teus problemas de ambiente físico. Então agora vamos para o passo 3, ambiente digital. Claro, antes de começar o passo 3, por favor, se tu quer focar em algo depois desse vídeo, se esse é o teu objetivo, já pausa o vídeo, organiza, limpa o teu ambiente, avisa as pessoas e vai exercendo os passos que eu tô fazendo aqui. Deixa um post-it e uma caneta perto de ti. Caramba, esse guia vai ficar bem completo mesmo. Vamos lá. Passo 3, ambiente digital. De novo, eu vou usar aqui o exemplo de quem está trabalhando, estudando no computador, na mesa, assim como eu faço. Se eu vou estar concentrado ali, eu vou deixar o meu celular no modo avião em outro cômodo. No modo avião em outro cômodo. Eu não vou nem lembrar que o celular existe. Se tu puder, caso tu tenha muito problema com o celular, tranca ele numa gaveta em outro cômodo. No armário, numa gaveta em outro cômodo. Eu faço isso e isso ajuda muito. Tira o celular porque o celular ele chama atenção, ele distrai. E no modo avião tu não vai estar conectado ao Wi-Fi, então é impossível tu receber qualquer notificação. Ninguém vai te mandar mensagem, ninguém vai conseguir te ligar, não tem como receber qualquer notificação no modo avião. Ele é maravilhoso e ele ajuda muito. Todo mundo que empreende no digital, que trabalha no computador, que estuda muito, sabe que o modo avião salva vidas. Deixa ele no modo avião que tu vai conseguir se concentrar por muito mais horas. Quem não faz isso ainda está muito iniciante ou principiante ou acha que consegue vencer o ambiente com a força de vontade. Baita mentira, tu não vence o ambiente te molda e a tua força de vontade não vale de nada. Você tem que entender as regras do jogo, jogar com elas e vencer essa bagaça. E você vence as regras moldando elas ao teu favor. Se tu sabe que os estímulos vão criar distrações, você elimina os estímulos, assim elimina as distrações e assim aumenta o seu foco e vai construindo um limiar de atenção maior. Então a gente já entendeu lá no começo que, através da teoria do limiar de atenção, tu já entendeu que reduzir redes sociais, reduzir jogos, vai te ajudar a ter um limiar de atenção melhor. Depois a gente entendeu no passo 1 que tendo um celular produtivo, tu vai ser muito superior a todas as pessoas que são controladas pelo celular ao invés de controlar ele. Eu controlo meu celular, eu não sou controlado por ele. E eu conheço poucas pessoas assim. E depois a gente aprendeu sobre o ambiente físico, agora a gente está no passo 3, que é o ambiente digital. Então a primeira coisa, terminando o celular, modo avião, outro cômodo. Agora pro computador. No computador eu faço o seguinte. Primeira coisa, a área de trabalho limpa. Por favor, se tu não deixar a área de trabalho limpa, eu não sei o que tu tá fazendo tendo no computador. Segunda coisa, barra de tarefas. A barra de tarefas, eu gosto de deixar ela de um jeito muito estranho, que ninguém é acostumado a usar. Eu faço o quê? Eu deixo ela naquele modo que ela se retrai, caso eu não esteja com o mouse em cima dela, né? Ou seja, se eu passar o mouse em cima dela, ela aparece. Ela tá no canto da tela. A maioria das pessoas usa
luz aqui embaixo, né? Se eu botar o mouse aqui embaixo, ela aparece, mas se eu tirar o mouse e tá aqui no meio, ela some, ou seja, fica a tela cheia do aplicativo que eu estiver usando. E eu, além de fazer isso, eu deixo ela do lado. Eu não ponho ela embaixo nem em cima, eu deixo ela do lado. Eu arrastei ela pro lado e eu deixo ela invisível. Ou seja, se eu quiser arrastar para baixo, não vai aparecer a barra de tarefa sem querer, e ela não tá em cima da tela, eu não tô vendo ela o tempo inteiro. Eu tenho que arrastar pro lado, que é mais raro de tu usar nos aplicativos. No canto da tela esquerdo, eu deixo a minha. Eu acho que o vídeo vai estar espelhado, né? Então seria aqui. Mas eu deixo ela pro lado e contracível, né? Ela se contrai, ela some quando eu não estou usando. Outra coisa que é muito importante é não deixe muitos aplicativos e abas abertas no computador ao mesmo tempo. Deixa o que tu está usando, não está mais usando, fecha. Se tu está usando o navegador como Chrome, Safari, Opera, Firefox, tanto faz, também não deixa muitas guias abertas lá em cima. Diminui a quantidade de programas abertos, diminui a quantidade de guias abertas. O quanto menos coisas para o teu cérebro pensar, mais ele foca. Lembra? Foco é sobre diminuir distrações. Então, quanto menos coisas tiver, menos coisa no teu celular, menos coisa no teu ao redor, menos coisa na tua frente no computador, melhor vai ser para ti. Então, reduz o número de programas, reduz o número de abas e, melhor de tudo, se tu estiver concentrado numa tarefa, aperta o botãozinho mágico chamado F11. O F11, ele põe a tela cheia, ou seja, ele tira as bordas do programa, tira ali as outras abas, tira tudo e deixa só a tela que tu tá usando. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com o ChatGPT e no ChatGPT eu não só entro no ChatGPT e deixo lá a barra de cima do Google, deixo a barra de tarefas, deixo a barra lateral dele. Não, minha barra de tarefas contrai, eu aperto F11, a barra de cima do Google some, eu minimizo a barra lateral e eu fico só com o chat que eu tô conversando. Literalmente é cinza, 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 cinza e a conversa no meio. É muito mais fácil de se concentrar dessa forma. Outra coisa que eu faço é usar, como eu falei, algumas extensões que para mim ajudam a reduzir os estímulos no YouTube, porque frequentemente eu vou no YouTube para botar um lo-fi, ouvir uma música, ver uma aula ou ver um vídeo para me distrair mesmo, e eu acabo ficando muito tempo no YouTube. Por isso, eu botei algumas extensões que tiram as thumbnails, que tiram as coisas ao redor, e isso me ajuda a me concentrar também. Outra coisa foi aliás, acho que a extensão se chama Unhook, se eu não me engano. E uma outra extensão que eu uso se chama Postlight Reader. O Postlight Reader, ele basicamente faz com que quando tu entra num blog, num site, que tá lá com um artigo no meio que tu entrou para ler, e aí tem propaganda dos lados, tem anúncio embaixo, em cima, e tem um monte de imagem, coisa focando na tela, o Postlight Reader eu só clico nele no cantinho, e ele transforma aquilo num artigo de Word, ou seja, ele limpa os anúncios ao redor, de baixo, tira as imagens tudo, e ele deixa só o título e o texto em preto num fundo branco, mesma fonte para todos os sites. Ou seja, ele ajuda também a se concentrar. Basicamente, tu não consegue ver a diferença de entrar num site que era cheio de anúncio e tá num livro digital com a tela cheia, quando tu aperta o F11 e usa o Postlight Reader num blog desse tipo. Então, essas são algumas extensões que eu uso para me ajudar mais ainda a focar, além do ambiente físico, ambiente digital. Agora a gente vai começar a entrar em outras coisas muito legais. Mas antes, vai lá e baixa as extensões, muda a tua barra de tarefas, limpa a tua área de trabalho, diminui as abas que tu deixa aberto. Ah, mas essa aba aqui eu vou usar depois. Então, cria ali na barra de favoritos uma pasta, usar depois, e salva ali. Pronto, qual é a desculpa agora? Faz isso. Não permite as notificações no teu computador quando tu entra no site. Ah, e o Facebook gostaria de te mandar notificações, o YouTube gostaria te mandar notificações. Tira as notificações, não precisa. Põe a mesma configuração do modo noturno no teu computador e põe o não perturbe das notificações. Tudo isso. Agora a gente vai começar, depois de tu aplicar esse passo 1, 2, 3, esse era o passo 3, né? Vamos agora então pro passo 4. Acho que eu já tô umas 3 horas gravando. Passo 4, o horário mágico. O passo 4 do horário mágico é basicamente o quê? Esse é um pouco mais simples. Agora começa a simplificar um pouco, depois complica um pouco, mas vamos lá. Passo 4, horário mágico. Você vai encontrar o seu horário mais produtivo. Isso dá um pouco de trabalho, mas é muito recompensador. Eu, por exemplo, eu entendi que a minha capacidade cognitiva mais elevada é de manhã, porém a minha capacidade física mais elevada não é de manhã. Então, de manhã é um momento que eu devo usar o meu cérebro, porque ele é criativo. Eu consigo criar, eu consigo pensar, resolver problemas de manhã. Então, eu gosto pelo menos de acordar mais ou menos umas 5 horas. Digamos que eu trabalho das 6 ao meio-dia. Para mim, esse é o horário super produtivo. Aqui eu rendo mais
mais do que qualquer outro horário que for para mim. Por exemplo, esses dias eu fui trocar o horário junto com a minha namorada. Então, ela foi trabalhar de manhã e eu fui trabalhar de tarde no computador. Eu passei das 2 da tarde até as 6 da tarde focado com todas as estratégias que eu uso para escrever roteiros de vídeo. Eu consegui escrever dois roteiros ruins em 4 horas de trabalho. No outro dia, eu fui trabalhar de manhã. Das 6 da manhã às 6h30 eu escrevi 3 roteiros, porque eu sou mais produtivo de manhã. De manhã é o melhor horário para mim produzir, para eu trabalhar, para eu estudar. De tarde, eu consigo estudar e aprender até bastante coisa, eu consigo absorver informação, mas tirar a informação de mim, resolver problemas, pensar sobre assuntos, criar, isso só funciona de manhã. Agora, de noite, eu consigo tranquilamente fazer um exercício. Talvez o teu horário mais produtivo físico seja de manhã e aí tu tem que treinar de manhã e talvez de tarde é o teu melhor momento cognitivo e seja bom para ti trabalhar de tarde ou estudar de tarde. Você deve testar vários horários. Tarefa de estudar. Vou ficar 2 semanas aqui fazendo de manhã, 2 semanas de tarde, 2 semanas de noite. E eu vou medir o meu desempenho em cada momento. E você vai ver qual é o melhor horário para você estudar. Trabalhar, de manhã, de tarde, de noite. Qual é o melhor momento? Testa. Eu demorei mais de 1 ano para descobrir isso tudo, tá? Então, testei tudo, vi quais eram os meus melhores horários. E outra, cuidado para não cair na pegadinha de achar que de noite é o teu melhor horário para render, porque às vezes de noite só é um horário que tu consegue render mais, porque de dia tem muita movimentação e barulho, e de noite as pessoas estão mais quietas, vão dormir, tem mais silêncio, tem mais calma, e tu consegue se concentrar melhor porque tem menos distrações, e aí tu acha que tu rende melhor. Mas se tu fizesse como eu fiz, por exemplo, de levantar 4 da manhã e trabalhar quando ninguém tá levantado ainda, digamos que na sua casa as pessoas acordam às 7, 8 da manhã, se tu acordar às 4 e começar a trabalhar às 4h30 e trabalhar até às 7, tu vai ver que nesse período tem uma paz e uma calmaria que te permite produzir tanto quanto se tu trabalhasse das 11 da noite às 2 da manhã, 3 da manhã, entende? Então cuidado para não cair na armadilha de achar que a noite é o seu momento mais produtivo, mas na verdade é só por causa que tem mais calma, tem mais silêncio. Mas testa os teus horários e vê qual é o teu horário mágico para cada tarefa. Meu Deus, eu descobri que o meu horário mágico para estudar e trabalhar é de manhã, como é o meu caso. Para mim o melhor fazer os dois é nesse momento, mas eu só posso fazer um, então vou escolher qual que é a prioridade na minha vida naquele momento. Se você não viu, eu tenho um vídeo que eu falo sobre definir as metas no final do ano ser burrice, e eu explico lá a teoria da harmonia com a natureza. Na harmonia com a natureza, eu pelo menos defino em estudar com maior foco no outono e trabalhar com maior foco no verão. Então, dependendo do momento, eu vou alternar o que eu vou estar fazendo de manhã, entende? Se hoje eu trabalho de manhã e vou estudar de tarde, talvez naquele período de outono eu troque para estudar de manhã e trabalhar de tarde. Compreende? Encontre o seu horário mágico e siga ele à risca. Esse é o passo 4. O passo número 5 são os rituais. Os rituais são coisas que você vai fazer em sequência, que são específicas suas, que vão te botar num estado de flow, de transe, ou alguma coisa do tipo, ou vão te acostumar a fazer algo específico. Eu, por exemplo, eu tenho o seguinte ritual. Eu acordo, pego meu celular e meu fone, que eu gosto de dormir ouvindo um lo-fizinho. Boto a carregar no escritório, pego todas as coisas que estão bagunçadas em cima da mesa, levo até a cozinha, no caso coisas eu falo louça, né, e comida. Pego as coisas de cima da mesa do escritório, levo até a cozinha. Vou ao banheiro, vou fazer minhas necessidades. Depois de fazer minhas necessidades, eu volto para a cozinha, boto a água a esquentar. Botei a água a esquentar, volto pro banheiro, escovo os dentes. Terminei de escovar os dentes, a água esquentou. Sirvo o meu chá. Pego o meu chá, subo pro escritório, coloco o chá ali em cima, pego a minha água, sirvo um copo d'água e bebo. Ligo o abajur, ligo outro abajur, eu gosto de 2 abajures. Eu tenho hoje pelo menos 2 abajures e uso. Ligo um abajur do lado esquerdo, um do lado direito. Ligo o computador, pego o meu fone, coloco o fone, medito por 10 minutos, depois eu boto o meu lo-fi de trabalho e eu entro no modo trabalho. Aquele ambiente onde eu tenho silêncio absoluto de manhã, já fiz minhas necessidades, já me hidratei, tô sentado na cadeira. Tenho uma luz laranja na minha esquerda e uma verde na minha direita. Já meditei, já relaxei, tô com o meu chazinho e tô com minha música de trabalho. Eu entro no modo de trabalho. É assim que funciona. Esse é o meu ritual pro meu modo de trabalho. Na minha hora de dormir, eu recolho as coisas, apago as luzes, pego o meu celular, pego o meu fone de ouvido, boto o fone, ele conecta no Bluetooth do celular, boto o celular no modo avião, botei o celular no modo avião, vou no
meu YouTube, onde eu tenho meus downloads de lo-fi, e aí eu vou acessar o meu lo-fi de dormir. Eu tenho um lo-fi de acordar, eu tenho um lo-fi de dormir, eu tenho um lo-fi de trabalhar, tenho um lo-fi de estudar. Boto meu lo-fi de dormir, ligo o ventilador, que eu gosto do ventilador, ele me refresca, eu não consigo respirar direito por causa da asma sem o ventilador para soprar um vento em mim, desde pequeno, e entro no meu modo de dormir. Eu tenho um ritual para dormir, eu tenho um ritual para começar o trabalho. Quando eu tenho um ritual, isso facilita começar o trabalho. Por exemplo, se alguma coisa quebra o meu ritual e eu vou simplesmente sentar e começar a trabalhar, cadê as luzes? Cadê o cheiro do chá, o gosto do chá? Cadê a musiquinha de fundo? Eu preciso dessas coisas para entrar nesse modo de trabalho. Eu criei um ritual, isso parece que te prende, mas não te prende. Isso cria algo do teu gosto, do jeitinho que tu gosta, porque tu pode fazer coisas completamente diferentes. Teve uma época em que o meu ritual antes de trabalhar era levantar, me alongar e fazer um pão. E aí eu sentava para comer e trabalhava comendo pão, depois de me alongar. Meu ritual era me alongar, era isso, simples. Hoje o meu ritual é tomar um chá e meditar antes de começar a trabalhar. Vai testando e vê qual ritual funciona para ti, mas crie um ritual para entrar no modo trabalho ou no modo estudo. Isso vai facilitar com que tu consiga entrar nesse modo de foco com mais facilidade, porque o teu cérebro vai associando aquilo àquele comportamento. Então, eu tenho as luzes, o lo-fizinho e o chá, eu tô no meu modo de trabalho. Esse é o modo de trabalho, perfeito, entende? Ou como, por exemplo, para ir para academia, eu vou botar a roupa de academia, eu vou escutar um rockzinho, alguma coisa do tipo, entrei no modo academia. Vá criando rituais, porque isso te ajuda a, mesmo que, nossa, não tô afim de trabalhar hoje, meu humor não tá muito bom, não sei o que, tu muda a tua fisiologia através do ritual. Tu vai entrar no modo trabalho, mesmo que tu não esteja com bom humor para o trabalho naquele momento. Tu vai simplesmente entrar no modo trabalho e isso vai fluir com tranquilidade e facilidade para ti. Pode confiar. Então, próximo passo, esse do ritual tu não precisa exercer agora, tá? Porque tu vai ter que pensar no que tu gosta, testa, adiciona um comportamento, adiciona 2, adiciona 3, não gostei desse, troca, tira um, põe outro no lugar, ficou muito, diminui, põe mais, tem pouco. Vai testando até tu encontrar o teu ritual perfeito para tu entrar no modo de estudo ou modo de trabalho, ok? Próxima coisa, pra gente seguir no guia de como focar. Agora é o passo número 6. Vamos lá. O passo número 6 é a base. A base é o quê? Hidratação, postura, sono, alimentação e exercício. Por que que isso é a base? Porque com essas coisas desreguladas vai ser difícil que o teu estado fisiológico esteja propício para tu se concentrar. Então a primeira coisa, postura. Vamos lá. Ajeita a postura, cara. Como é que eu gosto de ajeitar minha postura? Eu uso a seguinte estratégia. Primeiro eu tento ficar o mais reto possível, né? Sem estar curvado assim pra frente. Ó, curvado, pescoço pra frente. Pescoço reto. Pescoço reto, ombros não jogado pra frente assim, sim pra trás. E aí eu faço o quê? Eu respiro fundo, puxando o ar pro peito e não pra barriga. Então eu respiro. E aí eu tento soltar o ar mantendo o peito na posição que ele ficou no momento que eu puxei o ar. Ajeita a postura. Hidratação. Beba água. Beba água. Beba água. Falar por horas cansa a garganta, né? E outra coisa, a postura, ela influencia o teu estado neurológico através do fisiológico. Ou seja, o que acontece? Se tu tá deitado, erro de principiante, mas eu passei muito por isso. Se tu tá deitado, vai te induzir sono, porque deitar é a posição de dormir. Então é óbvio que deitar vai te induzir sono. Se tu começa a correr, vai te induzir endorfina. Se tu deita, te induz serotonina. Tu relaxa. Então, não trabalha deitado. Não estuda deitado, não lê deitado, a não ser que tu esteja realmente lendo algo relaxante, um romance para dormir. Mas se tu quer estudar, trabalhar, senta. Cadeira, cadeira, cadeira. Senta, senta, não deita, senta. Beleza? Primeira coisa da base. Outra coisa que nós vamos entrar agora. Alimentação. Eu não vou falar, se alimente saudável, não coma fast food, não sei o que. Isso aí tu já sabe. Vamos pro que eu testei que funciona. Começa reduzindo os 5 brancos. Os 5 brancos é sal, açúcar, arroz, leite e farinha de trigo.
reduz os 5 brancos na tua alimentação. Segunda coisa, menos carboidrato na refeição. Carboidratos são arroz, massa, que eu acabei de falar para reduzir, batata, essas coisas são carboidratos. Proteínas é a carne, essas coisas, e os legumes são legumes, né? Os carboidratos, eles têm que ser no máximo 60% do teu prato. Tem gente que come 100% de carboidrato, tem gente que come 80, 90%. No máximo 60%, tá? Muito carboidrato vai te deixar cheio e o cheio fica letárgico, preguiçoso. Então não come mais do que 60% do teu prato de carboidratos antes de ir trabalhar ou estudar. Reduzindo 5 brancos, tu vai reduzir a inflamação. A inflamação é um efeito generalizado que acontece no corpo, mas no cérebro ela vai atrapalhar o teu foco e concentração. E ela acontece no corpo e no cérebro simultâneo, tá? Então, diminui os 5 brancos, reduz a inflamação automaticamente. Açafrão também ajuda a reduzir a inflamação. E prato, no máximo 60% de carboidratos. De preferência, adicione carboidratos de absorção lenta na sua refeição, como batata, batata doce, essas coisas, junto com os carboidratos de absorção rápida. Ou seja, digamos que o teu prato ele tem 500 gramas, 60% vai ser 300 gramas, ou seja, 300 gramas de carboidrato. Se tu puder, ao invés de pegar 300 gramas de macarrão, pega 150 gramas de macarrão e 150 de batata, de purê de batata, alguma coisa do tipo. Entende? Não precisa ser 50-50, pode ser 250 de macarrão e um pedacinho de batata. Tá tudo bem. Mas tenta adicionar carboidratos de absorção lenta na sua refeição, porque eles vão evitar o pico glicêmico e a letargia que acontece com os carboidratos de absorção rápida. E tu não vai ficar sem energia, porque mesmo assim tu vai consumir carboidrato e ele vai ser de absorção mais lenta e vai te durar a energia por mais tempo, inclusive. Próxima coisa na alimentação ainda, adicionar proteína no carboidrato. Quando tu consome a proteína junto com o carboidrato, basicamente você tem uma absorção melhor do carboidrato e ele acaba te deixando um pouco menos letárgico, um pouco menos inflamado. A proteína junto, sei lá, as moléculas dela ajudam a quebrar alguma coisa do carboidrato e o teu corpo absorve melhor o negócio. Então, reduz os 5 brancos, 60% no máximo de carboidrato, tenta adicionar um carboidrato de absorção lenta e proteína no teu prato. E, se possível, teste, porque não funciona para todo mundo, o jejum. O jejum, que é basicamente ficar sem comer, ou seja, não comer antes de ir trabalhar, ele funciona muito para aumentar o foco e a concentração. Porém, ele não funciona para todo mundo e ele demora alguns dias para começar a fazer efeito. É claro, se tu vai ficar um período sem comer de várias horas, depois tu vai comer bastante para compensar essas horas que ficou sem comer. Então, testa o jejum para ver se funciona para ti e demora uns dias. Então, pelo menos uma semana fazendo todo. Não é uma semana sem comer, tá? É uma semana tipo, vou pular o café da manhã, vou pular o almoço, vou tomar café e jantar só. E aí, durante o dia eu vou ficar focado trabalhando. Escolhe aí o que for melhor para ti e pula uma refeição ou pula duas e depois faz uma mega refeição, tu que sabe, mas testa pelo menos por uma semana, pulando essa refeição para ver qual vai ser o efeito para você, beleza? Sobre o sono, regrinhas básicas, né? Mínimo 6 horas de sono, que seja sono durante a noite, sem fast food antes de dormir, porque a comida pesada vai te fazer dormir mal, sem celular antes de dormir. Se for usar pouquinho e tela azul, não dorme com o celular. Eu boto uma música para dormir e depois eu fico pelo menos uma meia hora ainda viajando na minha antes de pegar no sono. Então, evita o celular antes de dormir. Dorme de janela aberta, não o vidro para entrar mosquitos e te perturbarem, mas a parte de madeira ou de metal e deixa o vidro fechado, mas a parte de madeira ou metal aberto. Assim entra a luminosidade, mas não entra inseto, né? Não entra bicho. Pra quando chegar de manhã, o sol entrar pela tua janela e iluminar o teu quarto e tu acordar com a luz do sol. Isso ajuda um monte. E por último, que é uma regra importante, é sem cafeína depois das 15 horas. Eu boto 15 horas, mas na verdade é 8 horas antes de tu ir dormir. Porque a cafeína ela vai ficar ainda no teu corpo agindo por 7 ou 8 horas e ela vai atrapalhar a qualidade do teu sono, porque ela vai te impedir de entrar no estado de sono profundo. Então, evita a cafeína 8 horas antes de dormir. Se tu for dormir às 10 da noite, então tu para às 15 horas. Mas se tu for dormir meia-noite, tu pode parar às 5 da tarde. Tá certo isso? Tu faz o cálculo aí e te vira. É 7 horas antes de dormir. 7 ou 8. Então, evita a cafeína e café, chimarrão, chá preto, chá verde e energético. Tudo isso tem cafeína, então evita essas coisas antes de dormir. Beleza? Assim tu vai ter um sono de qualidade, vai te recuperar melhor e não vai estar morto de cansado para conseguir focar depois quando tu for realmente estudar ou trabalhar. Outra coisa é exercício físico. Por que exercício físico? Porque o exercício físico te ajuda a ter um sono de melhor qualidade, que te recupera melhor e deixa tua mente mais limpa para poder estudar e trabalhar com mais foco depois. E ele também muda a fisiologia no teu corpo para tu absorver melhor a comida para ficar
ficar menos letárgico e menos inflamado. Então o exercício é meio que um complemento das outras informações que eu trouxe sobre sono e sobre alimentação para evitar a letargia, evitar o cansaço, evitar essas coisas que atrapalham o teu foco. E isso conclui o passo 6 da base. Então agora a gente está chegando no final, faltam apenas 3 passos. O passo 7 é o Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica que muita gente conhece. Ele é basicamente você ficar um período concentrado, um período de descanso, um período concentrado, um período de descanso. Então, como que muitas pessoas fazem? Elas acham que o Pomodoro é basicamente ligar o timer ali de 25 minutos, focado estudando, e 5 minutos de pausa, 25 minutos focado estudando, 5 minutos de pausa. Mas não é só isso, meus amigos. Porque o Pomodoro, além de, claro, você já estar com todo esse ambiente, essa fisiologia interna regulada para conseguir se concentrar melhor e focar melhor, o Pomodoro, ele funciona da seguinte forma. Você vai testar os melhores tempos para você. Eu, por exemplo, 25 minutos, eu ainda nem tô pegando totalmente no foco. Aí eu testei e eu descobri que com 50 minutos eu tava me dando bem, 50-10. Só que às vezes, nos 50 minutos eu tava no meu pleno foco. E eu fui medindo. Quando que eu entro em foco, porque tu demora um delay assim para entrar em foco. Então, por exemplo, se tu demora 20 minutos para realmente entrar em flow naquela tarefa, se tu tá fazendo um Pomodoro de 25 minutos, tu teve 5 minutos do teu pico de entrega, de concentração, antes do alarme tocar. Para mim, eu percebi que eu entrava ali em mais ou menos uns 20 minutos em foco e eu começava a perder o meu foco e minha concentração em mais ou menos 70 a 80 minutos depois de ter começado aquela tarefa. Ou seja, para mim os melhores Pomodoros, os que funcionaram melhor foi de 50 minutos e 10 de pausa e de 90 minutos e 15 ou 20 de pausa. Então vai testando que nem o horário, tu vai ter que testar o Pomodoro para ver qual é o teu tempo de foco, qual o melhor momento para ti. Talvez tu precise de mais foco, menos foco e vai ajustando o Pomodoro. As próximas 2 estratégias elas vão se conectar com o Pomodoro e tu vai ver o porquê que ele não é só botar um timer ali. Aliás, eu recomendo alguns canais de Pomodoro específicos, se não me engano é o Chan Study, StudyMD e Merv. São os canais que eu mais gosto de Pomodoro e que os que eu mais me adaptei, tá? Então tu vai lá, procura vários timers diferentes de Pomodoro e testa o que funciona melhor para ti, beleza? Então o Pomodoro ele não é só botar o timer de 25/5. Ele envolve a musiquinha, ele envolve a concentração, ele envolve tu encontrar o melhor horário para ti e ajustando os tempos e os timers do Pomodoro de acordo com o que funciona para ti. Além disso, ele é inútil se não tiver as outras coisas ao redor junto. Mas por que ele funciona? Porque eu falo, estude 2 horas. É difícil de se concentrar por 2 horas direto. Mas se eu falar, estude por 50 minutos, descanse 10, estude por mais 50 e aí descansa 10. É mais fácil, porque 50 minutos é mais fácil do que 2 horas. Por isso que muitas pessoas fazem o 25/5, porque elas têm um limiar baixo de atenção e elas acabam preferindo ficar só 25 minutos concentrada e ter um descansinho rápido. Mas para mim, por exemplo, 5 minutos de descanso, eu nem consegui descansar ainda, então 10 minutos para mim é melhor, 15 às vezes. E se realmente eu já tô ali no 4º, 5º bloco de Pomodoro, então 90 minutos vai ser melhor para mim, 90 minutos não, meia hora vai ser melhor para mim de descansar. Se eu tô fazendo 3, 4, 5 blocos de Pomodoro de 90, então eu vou precisar de um descanso de uma meia hora inteira para recuperar total, depois de uns 3, 4 Pomodoros. Então vai testando e vai ajustando os melhores tempos para ti no Pomodoro. O passo número 8, ele está conectado com o Pomodoro, que é o ajuste musical. Eu recomendo que para tu evitar distrações, tu bote o som do Pomodoro alguma musiquinha que seja instrumental e não com voz. Porque com voz tem falas e tu pode cantar junto sem querer, tu pode se distrair tentando entender o que estão falando. Vai ter um estímulo novo pro teu cérebro, então tenta evitar as coisas com voz e põe só o instrumental calminho para tu se concentrar naquilo que tu está estudando e a música ela não ser uma distração. Ela ajuda porque ela reduz o ruído externo. Mas se ela for uma distração porque tá com voz, ela pode atrapalhar. A não ser que você use a música como um modelador emocional. Como eu, por exemplo. Se eu tô estudando algo que eu gosto muito, eu fico empolgado, eufórico, ansioso para estudar aquilo. Logo, eu preciso de uma música calma para regular. E aí a música instrumental, ela ajuda a regular. Já se eu tô estudando algo muito tedioso ou cansativo, como eu já estudei alguns livros muito pesados e técnicos, difíceis de ler, eu, na verdade, eu precisava botar
um rockzão, uma música animada, que a música me empolgava pra eu ter energia pra aguentar, porque senão eu dormia lendo o negócio de tão tedioso e chato que era pra mim. Então, se pra ti trabalhar ou estudar, o que tu for fazer, que tá exigindo foco, é muito tedioso ou cansativo, ou difícil ou chato, bota uma música animada e usa isso pra te elevar pra conseguir ter energia pra aquela tarefa. Caso contrário, caso tu goste já de estudar, de trabalhar e esteja empolgado pra fazer o que tu tá fazendo, põe uma música leve, calma e instrumental, que vai também te regular para tu conseguir se concentrar melhor, não ficar ansioso demais, e vai te ajudar a não ter mais distrações também para te atrapalhar nessa parte do foco e da concentração da tarefa específica. E agora nós vamos para o último passo, que complementa o Pomodoro e é essencial para todo o resto funcionar também, que é o passo número 9, descanso apropriado. Cara, quando tu tá no Pomodoro, quando tu tá ali estudando, trabalhando, tu tá todo alinhado, teu celular tá produtivo, teu ambiente físico, digital, interno, tá tudo funcionando mil maravilhas e tu tá com o Pomodoro do jeito certo, alinhado no teu horário melhor, beleza. Quando chegar o timing de descansar, entre as sessões de trabalho ou estudo, você vai descansar apropriadamente, tá me entendendo? Você não vai pegar o celular e começar a rodar feed, ficar rolando Reels, ficar rolando TikTok. Você não vai nem mesmo pegar o celular, porque ele tá no modo avião em outro cômodo. Mas você não vai fazer nada que exija esforço cognitivo, porque se você está tendo uma tarefa que exige esforço cognitivo, descansar é parar de fazer esforço cognitivo. Se você está fazendo algo que exige esforço físico, tá um pedreiro numa obra, tu vai descansar como? Carregando mais tijolo? Não! Tu para de fazer qualquer coisa física. Tu deita, tu senta. Então, se tu tá trabalhando o teu cérebro, tá ali pensando em coisas, resolvendo problemas, criando, estudando, entendendo coisas novas, então você descansa não usando mais o cérebro, não usando esforço cognitivo. Sem rede social, sem leitura, sem vídeo, sem nada. Nada disso. Sem esforço cognitivo, por favor. Vamos descansar apropriadamente. Se você descansa do trabalho braçal, do esforço físico com o cognitivo, você descansa do cognitivo com o físico. Então, o que tu vai fazer ao invés de ler alguma coisa, de pegar um celular, de usar mais estímulos, você vai descansar da seguinte forma. Vai fazer as seguintes coisas. Você pode caminhar, você pode se alongar, você pode beber água, você pode fazer uma tarefa doméstica ou você pode fazer um exercício leve. Repetindo, tu fez um Pomodoro, tu vai ter ali de 5 a 15 minutos de descanso. Bebe um copo d'água, levanta, alonga um pouquinho, dá uma mini caminhadinha. Se der tempo, se for um Pomodoro maior, tu já está em várias sessões, tu descansa de meia hora, vai lá, faz uma tarefa doméstica, vai no banheiro, entendeu? Exercício leve, se joga no chão, faz umas 5 flexão, faz uns 10 polichinelo, faz uns 3 agachamento, sei lá, exercício leve para ativar o corpo também, caminhada, alongamento, tomar uma água, tarefa doméstica, esse é o descanso apropriado que tu vai ter, perfeito? Sem esforço cognitivo durante o descanso do esforço cognitivo. Use o descanso apropriado. Compreendido tudo, muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Esse foi o meu guia completo sobre foco. E caramba, ficou bom, muito bom. Meus parabéns para mim, porque esse guia realmente é o que eu precisava anos atrás. Eu passei pelo menos uns 3 anos me dedicando para me tornar cada vez melhor nisso, para aprender tudo isso que eu trouxe aqui agora de forma resumida e bem explicada para tu entender. Se tu fizer tudo que eu tô falando aqui agora, tu vai dar um boom no teu limiar de atenção de 0 para 100. Tu realmente, de conseguir focar 1 minuto, tu vai aprender a focar 100 minutos direto. Tu vai realmente se tornar uma máquina de produtividade, porque tu vai aprender a ter foco. Foco é um comportamento ativo, ele exige muito esforço, precisa fazer várias coisas e tu viu, né? São vários detalhes. Se tu adiciona um detalhe a mais, tu melhora teu foco. Se tu tira um detalhe, tu piora teu foco. Então, talvez tu queira fazer tudo menos o celular produtivo, piora o foco. Talvez tu queira fazer tudo menos informar as pessoas para não te interromper, piora o foco. Talvez tu queira deixar de lado só o sono, ou só a alimentação, ou não queira fazer o Pomodoro. É uma soma de tudo. Tudo isso é o que constrói o foco. E o quanto mais das coisas tu fizer, melhor vai ser o teu foco. Se tu fizer todas, teu foco vai ser excelente. Então, aplica tudo que eu falei aqui. São 9 passos, bem de boa, para tu aplicar, testar, aprimorar e ter um foco melhor do que 99,9% das pessoas. Porque são poucas as pessoas que eu conheço, se é que eu conheço alguém, que
consegue ter uma capacidade de foco tão completa e grande nesse limiar de atenção para se concentrar numa tarefa por horas e horas fazendo a mesma coisa com qualidade. Eu ainda vou trazer aqui nos meus vídeos a teoria das horas líquidas e horas brutas, mas por enquanto essa teoria do limiar de atenção para pautar esse vídeo é mais do que o suficiente. Muito obrigado por assistir até aqui. Por favor, aplique tudo que eu ensinei. Não vai adiantar, tu não vai conseguir ter foco se tu não aplicar aquilo que eu expliquei. Se tu assistiu até aqui, aplique e lembre-se, continue aprendendo. E agora, aprendendo com foco.